Olá, meus alunos. Então, conteúdo novo. Vamos começar então de vez a ver a programação orientada a objetos, né? Então, a gente viu funções string, agora a gente vai ver um assunto bem novo. Vamos começar bem do básico, tá? Vamos fazer algumas atividades bem simples para vocês não ficarem perdidos. É um assunto bastante difícil de trabalhar, tá? Então, o começo tem que ser bem entendido para depois as coisas fluírem, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre classes, atributos e métodos, tá? Aqui no material da aula, né, que eu estou usando com vocês, é mostrado um programa de calcular a área de um triângulo, tá? Usando a programação funcional, né, que a gente fala, usando funções, todo o código dentro do método main, etc. Tudo calculado numa função só, que é a programação padrão que a gente vem utilizando, baseado em funções, várias funções para resolver um problema. E depois tem a versão orientada a objetos. Só que esse programa aqui é muito complexo, muito grande. Então eu vou fazer, em vez de usar o triângulo, a área do triângulo, eu vou usar uma figura geométrica mais simples para vocês entenderem. Depois vocês podem dar uma olhada no triângulo aqui. E vou deixar de desafio para vocês fazer um programa de outra figura geométrica, tá? Então, aqui é explicado como representar um triângulo na orientação a objetos, como faz para as diferenças, né, das duas programações, como os objetos ficam na memória, o que é uma classe, o que é um objeto. Então, basicamente, uma classe é um tipo de dados, né? É um tipo de dados assim como vocês já viram o vetor, matriz, a classe é um tipo de dados mais elaborado. Uma classe é algo que você queira representar do mundo real, pode ser uma coisa abstrata ou concreta, é algo que a gente consegue representar várias coisas com uma classe. E cada classe tem os seus atributos, os dados dessa classe, e os métodos, que vocês conhecem como funções ou operações. Então, por exemplo, pessoa é uma classe, tá? Porque pessoa tem atributos, tem dados e tem métodos. Por exemplo, um atributo da classe pessoa é o nome, a data de nascimento, a cor dos olhos, CPF, RG, idade, enfim, vários atributos que eu posso armazenar. E cada um de nós seria um objeto dessa classe. A classe é apenas um modelo, de onde eu posso criar os meus objetos. É uma representação mais abstrata. E os métodos seria o que essa classe vai fazer de operação. Por exemplo, classe pessoa, posso ter um método andar, posso ter um método comer. O que uma pessoa pode fazer? Correr, caminhar, enfim, tem vários exemplos aí. Claro que no mundo computacional isso não faria muito sentido, né? Mas a gente tem como representar a classe pessoa, validar CPF, validar RG, calcular a idade da pessoa, baseado na data de nascimento, enfim. Tá? Essa é uma parte bastante simples de entender. Depois eu vou pedir para vocês me mandarem alguns exemplos de classes com atributos e métodos para ver se vocês entenderam na atividade. Certo? Mas, para ser uma coisa mais prática, eu vou pular toda essa parte aqui, vocês podem dar uma lida depois. Então, a classe é a definição de um tipo de dados. Então, aqui eu tenho a classe triângulo, como vocês podem ver aqui, o triângulo tem três lados, lado A, lado B, lado C. Tá? Esse público aqui depois eu vou explicar o que é mais para frente, não precisa se preocupar por enquanto. E o objeto é uma instância, uma representação daquela classe. Então, você tem a classe, para criar objetos a gente precisa ter uma classe, e a partir dos objetos a gente consegue fazer as operações, atribuir valores, dados e usar eles no nosso programa. Então muda bastante para o que vocês vinham trabalhando. Tá? Então, aqui está a representação do triângulo. Tá? E aqui tem, como eu tenho a classe triângulo definida aqui em cima, certo? Ela é uma classe, eu consigo agora criar variáveis. Né? Objetos, a gente chama de objetos, não de variáveis. Então aqui é como se fosse declarar uma variável. Tem a variável x e y da classe triângulo, certo? Por enquanto elas só foram declaradas, elas não existem ainda. O operador new é que cria um objeto da classe triângulo. Então agora você vai ter o objeto x e y, que são dois triângulos diferentes, com valores diferentes, né? Propriedades diferentes.
e cada um vai ter o seu método para calcular a sua área, por exemplo, né? Uma das operações que o triângulo tem é recuperar a área do triângulo, mas eu posso ter outras também. Então aqui tem o código, tudo explicadinho. Aqui tem um método para calcular a área do triângulo, tá? Aqui quando você chama esse método aqui de um objeto triângulo, ele vai ter retorno à área. Aqui tem uma explicação do que é cada item aqui da classe, o pacote, o nome da classe, os atributos e os métodos, tá? Nesse caso eu só tenho um método e 3 atributos, tá? Eu não lembro se o professor Daí já explicou para vocês, se vocês já viram o diagrama UML em engenharia de software ou em outra disciplina, a gente consegue representar no diagrama de forma gráfica da UML, o diagrama de classes, o triângulo, tá? Então a classe triângulo está aqui na primeira caixinha é o nome da classe, na segunda caixinha aqui são os atributos da classe triângulo, né? A, B, C do tipo double, e na terceira caixinha são os métodos. Então aqui eu tenho o nome do método, não tem parâmetro e tem um retorno. Então é bem fácil apresentar, depois eu vou pedir para vocês criarem um, também vou criar de outras figuras geométricas para vocês terem uma ideia. Tá? Então qual que é as vantagens de eu calcular a área de um triângulo por meio de um método que fica na classe triângulo e não no programa principal, lá dentro do método main? É que eu posso calcular apenas uma vez, eu defino uma vez esse cálculo e qualquer objeto que for do tipo triângulo consegue chamar esse método e calcular. Não precisa replicar o código, fazer o cálculo várias vezes, né? E eu delego as responsabilidades, porque o programa principal não é responsável por ter a lógica de calcular a área do triângulo. E outra vez que eu tenho, e de outra forma, como eu tenho a classe triângulo, qualquer outro programa que eu for fazer, eu posso usar essa classe triângulo em vários lugares, né? Se for fazer um programa de desenhar, eu posso usar o triângulo. Se eu for fazer um programa de outro tipo, eu também posso usar a mesma classe. É reaproveitamento de código, né, que a gente fala. Então, essa é uma das vantagens. Então, no próximo vídeo eu vou abrir o NetBeans e começar a fazer um programa do quadrado, calcular a área do quadrado. Depois vamos fazer uma versão dele orientar objetos para vocês verem a diferença. E daí eu quero saber de vocês o que vocês acharam, né? Se vocês compreenderam a diferença, e depois vou deixar a atividade para vocês fazerem de outra figura geométrica que seria o círculo. Está bem?